Olá, eu sou a Adriana Reis Paulet, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, a nossa convidada é a gestora cultural Adriana Barbosa, uma das principais vozes do empreendedorismo negro no país. Há 20 anos, Adriana criou a Feira Preta, evento econômico-cultural com caráter étnico que se tornou o maior empreendimento do gênero na América Latina. Adriana, seja muito bem-vinda, a gente agradece muito aí a sua presença aqui entre nós. Obrigada pelo convite. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Fiquei super feliz por fazer essa prosa aqui com vocês agora à tarde. Quando comecei a fazer a Feira Preta, eu não tinha a dimensão, né, do que se transformaria, né, esse trabalho. Esse ano a gente está completando 21 anos, e quando eu comecei, tinha uma questão que não era só uma questão racial, né, uma mulher, né, tinha a questão de gênero, então a intersecção de raça e gênero e a questão da idade. Então, eu me lembro no começo, na perspectiva de conversar com as pessoas e falar, eu tenho desejo de fazer uma feira que pudesse dar visibilidade para a população preta que empreende, e também na área da cultura. As pessoas olhavam, lá vem aquela menina, né, aquela menina que sonhadora, né, idealista, e né, R$ 0 no bolso, mas com os olhos brilhando e querendo fazer coisas. Eu tive que lidar acho que um dos primeiros desafios que foi o enfrentamento de olhar esses recortes das intersecções de raça, gênero e a questão etária. A gente não fala, né, dessa questão do etário, porque foca muito na questão de gênero e da questão de raça, mas hoje eu fico pensando, né, mulheres jovens, né, à frente de processos, tem muitas barreiras, né, e com o tempo, conforme eu fui avançando, eu fui também entendendo que para eu poder me manter e continuar produzindo, eu tinha que me instrumentalizar, né? Partir por um processo muito de educação, tanto a educação empreendedora, a educação na área da cultura, a educação na área de eventos, aquilo que eu me propus a fazer, eu falei, tá bom, então eu vou me instrumentalizar para que eu possa responder com conhecimento a cada bloqueio que vem, né? Então, eu lembro quando eu ia montar a feira no AMB, e quando eu contratava um fornecedor e falava como é que eu queria o palco, como é que era o rider, todas as questões, e eu lembro que ele olhava para mim e falava assim, tá, mas o que você sabe disso? Eu falo, eu fui estudar para que eu pudesse estar aqui te contratando e falando exatamente a forma como eu quero. Então, eu acho que os desafios dessa jornada foi entendimento, que depois, né, isso foi dando nome, porque eu não entendia muito dessa palavra de intersecção e esses recortes, né? Como é que operava, como é que me atravessava. E à medida que eu fui me instrumentalizando, e também me educando, né, em diversos assuntos, eu fui, eu não digo ultrapassando, porque, né, os obstáculos não foi isso, mas eu fui tentando lidar com eles como uma possibilidade muito pragmática no meu dia a dia, entendeu? E quando eu olho para trás, né, quando você fala dos prêmios, eu juro, realmente não me pensava nessa perspectiva de ser reconhecida e ganhar os prêmios. E quando eu vejo eles muito numa perspectiva coletiva, né, não minha individual, né. Quando premia a minha história da Feira Preta, junto comigo tem muita gente, sobretudo muitas mulheres negras, né, na minha caminhada. Minha caminhada, ela foi tem sido uma construção coletiva, entendeu? Hoje eu entendo muito do que eu faço a partir de muitas mãos, assim, né? E como que era o contexto social, assim, desse momento, né, de criação da Feira Preta, como com relação à inclusão racial no país, né, a gente tem visto, ouvido, discutido muitas coisas, mas naquele momento, assim, era tudo ainda muito embrionário, né, ainda tinha uma luta que era muito, de um engajamento que ainda exigia um esforço muito grande, né, então como que era, assim, como é que você, olhando hoje, né, olhando para trás, assim, esse contexto social e assim, por que a necessidade de criar um evento econômico-social feito por e para negros naquele momento?
quando eu comecei não com a Feira Preta de cara, eu trabalhava na área de música, trabalhei em gravadora, eu levava os artistas, o CD dos artistas debaixo do braço para as rádios, para poder divulgar, e era uma gravadora, na época, né, era uma gravadora pequena, mas que já tinha uma proposta muito diferente, que era a gravadora Trama, então ela tinha um casting artístico negro, né, então tinha Cláudio Zoli, tinha Caju e Castanha, Alice Brandão, Potencial 3, os grupos de hip hop, e aquilo né, eu fui trabalhar na Trama por um sonho de trabalhar com música negra. Quando eu entrei lá, me abriu um leque de possibilidades do entendimento do que é a música negra, não só o estado da arte da música, mas todo um processo de gestão para que aquela música pudesse acontecer. E quando eu fiquei desempregada, eu comecei a vender minhas roupas em feiras de rua, né? Montei um brechó, e à medida que eu ia fazendo as feiras de rua, as feiras de mercados alternativos, que na época tinha um boom de feiras de rua, de mercados alternativos, Mercado Mundo Mix, a Feira da Pompeia, a Feira da Vila Madalena, e esses lugares onde eu ia com as minhas roupas e vendia, né? E foi nessa perspectiva de um empreendedorismo por necessidade, talvez eu nem soubesse na época o que era essa palavra empreendedorismo, foi que eu comecei a observar, porque eu tinha trabalhado na gravadora Trama com música negra, uma cena muito forte de cultura negra na região da Vila Madalena, no final da década de 90, no início dos anos 2000, quando tinha as baladas de black music, né? Você tinha Balafon, tinha Blém Blém, Santa Casa, muitas casas noturnas com gênero de música negra brasileira e música negra americana, muitos jovens negros se deslocando para aquela região para ouvir muita música negra e muitas pessoas pretas na cadeia de produção. Então, as hostess, os DJs, o iluminador, o hold, as bandas, eram pessoas pretas também. Só que quem contava o dinheiro era só a riqueza que circulava a partir dessas peças, era só dos donos das casas, que eram homens brancos. E aquilo me intrigava de falar, puxa, a gente se desloca para vir para consumir essa música, esse lifestyle, essa estética, toda essa cultura, mas a riqueza, né, do que se gera a partir disso só vai para a mão de quem é dono, e esses donos são homens brancos. E foi quando eu, conversando com uma amiga, que também, ela trabalhava na área de cinema, era produtora de cast, ela também estava desempregada, e ela vendia pastel nessas feiras de rua. Então, ela vendia pastel e eu vendia minhas roupas. E aí a gente decidiu se unir e criar a Feira Preta, justamente para aproveitar aquela cena cultural da Vila Madalena, começou na Praça Benedito Calixto, para dar visibilidade para a população preta e gerar riqueza nas mãos das pessoas negras. Esse era o objetivo maior. E tem um contexto importante, assim, de época, né? Porque se hoje a população negra no Brasil ela é maioria populacional, foi por um processo de autodeclaração, né? Os últimos censos do IBGE, né, nas últimas 2 décadas, o percentual de negros, pretos e pardos aumentou. Então, não é porque só nasceram muitos negros, mas porque a gente passa a se autodeclarar. E o processo da autodeclaração vem, para mim, por 3 fatores importantíssimos. Uma, pela cultura, assim, não vejo o processo de transformação da população negra desassociada à cultura. Então, as músicas dos Racionais, o Ilê na Bahia, o Band Teatro de Olodum, todas as manifestações, o próprio os bailes funks do Rio de Janeiro, né, o Viaduto de Madureira, os bailes nostalgias em São Paulo, muita cena, muita coisa de cultura negra sendo produzido por coletivos, por artistas, por uma cena independente, e também uma cena emergente de coletivos na área, em áreas importantes, que na área do teatro, como os Crespos, a Capulanas, como os 13 cineastas negros, o Dogma Feijoada, né, do que saíram de lá da ECA, da USP, trazendo essa perspectiva racial para uma produção cultural com uma qualidade estética, mas com reivindicações. E esse contexto da cultura, mais as ações afirmativas do movimento negro, está construindo mecanismos de ações afirmativas, sobretudo para as cotas nas universidades, e a questão da revista Raça, né, é o que traz todo esse contexto para que a Feira Preta tivesse um cenário importante para a sua construção, entendeu? Talvez se não tivesse os Racionais, se não tivesse a Raça, se não tivesse vários movimentos acontecendo de forma sistêmica, a feira talvez não teria emplacado
logo de primeira, né, como uma possibilidade de existência, que a gente começou com 40 empreendedores e já de cara com mais de 5.000 pessoas, e sem dinheiro no bolso, fazendo comunicação de guerrilha, panfletagem, que a gente falava que o Correio Nagô corria com as filipetas, né, a gente deixava na Galeria 24 de Maio, a Galeria do Rock, deixava lá nas lojas, nos cabeleireiros, e de lá que as pessoas sabiam o que ia acontecer. Então, esse contexto foi muito importante para o surgimento da Feira Preta, sabe? E um movimento importante para que faz com que a gente esteja aqui hoje, para ser a segunda maior população negra do mundo, entendeu? Para o contexto de diversidade hoje que as empresas têm, não poderia ser descartado todo esse contexto histórico do que foi a luta do movimento negro se manifestando na área das ações afirmativas, da cultura e da educação, entendeu? Você contando aí, eu me lembro, eu era também jovem repórter, eu trabalhei na revista Raça, e Uhum. no início dos anos 2000 eu acompanhei bastante desse processo, enfim, então, conforme você foi contando, eu me lembrei muito, assim, dessa efervescência, dessa Uhum. grande celebração, inclusive, que era, né, a gente olhar e ver isso acontecer e saber do quanto era importante tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Então, é muito gostoso te ouvir enfim, e de lá para cá, como é que você vê, né? O que mudou depois de 20 anos da primeira edição da feira, né? A sociedade evoluiu em relação ao combate ao racismo, à inclusão racial. Como é que tem sido isso no empreendedorismo? Como é que você avalia o momento atual? A gente está num momento mega importante, assim, histórico, porque a gente evoluiu, sim, com certeza. Óbvio que tem questões? Tem. Como diria a Sueli Carneiro, uma vez ela estava falando, né, que à medida que a população negra ascende, mais o racismo aparece, né? Então, quanto mais espaços a gente vai ocupando, mais as manifestações racistas também vão encontrando lugar de abafar todo esse processo nosso de emancipação, entendeu? Mas eu sempre falo que a gente tem que celebrar, porque o Brasil hoje é uma referência para os países da América Latina. Você vê, a Colômbia é o segundo maior país negro, né, depois do Brasil, na América Latina, e hoje o Brasil tem muita coisa para contar para os países latinos de movimentos que foram feitos pela sociedade civil e que foram influenciando em políticas públicas, na iniciativa privada, de maneira sistêmica. Então, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, o Gil, quando assume o Ministério da Cultura, né, como primeiro-ministro negro, e aí ele traz propostas muito importantes, o auge da produção cultural vem com o Gil, a gente falava de mercado cultural, marketing cultural, a gente não fala muito disso, né, dessa perspectiva de cena da cultura. E também pensar que a igualdade racial como uma secretaria, depois ministérios, e isso sendo refletido em âmbito municipal, em âmbito estadual. Hoje se tem uma cena muito forte, sobretudo de mulheres negras, tentando acessar o sistema público como candidatas à vereança, né, a deputada estadual. Então, tem muitos movimentos que foram evoluindo, né? E acho que o principal deles, que vem desse processo muito subjetivo, né, individual e subjetivo, de eu me declarar negra, e à medida que eu me declaro, aí eu vou buscar meus direitos, eu quero trazer tudo que eu acho que eu tenho direito, tanto do ponto de vista do consumo, quanto do ponto de vista de ocupar os espaços. E acho que a maior transformação foi da questão de ter pessoas negras em espaços, e aí não só do ponto de vista da representatividade, é mais difícil representatividade e proporcionalidade, que a gente está falando de mais 56%, você não vê 56% refletido nos espaços, mas tem um processo importante de a gente estar vendo mais pessoas negras nos lugares, sobretudo nas empresas, né? É uma pauta que está aí, que, né, hoje a gente fala de ESG e fala de questão racial, né? ESG que é uma coisa super atual e que a gente fala, tá, mas cadê o recorte racial? Quando a gente fala de governança, quando a gente fala de investimento social privado, quando a gente fala de mudança climática, a gente tem que falar de justiça ambiental. Então, sistemicamente, né, as mudanças elas foram acontecendo de forma simultânea em muitas áreas. Os negros na educação acessando as universidades. A gente começa a falar da saúde da população negra e olhar para o SUS. A gente começa a falar de empreendedorismo, como a gente não falava, não só na perspectiva da vulnerabilidade, da necessidade da sobrevivência, mas como oportunidade. Pessoas negras dentro dos cargos. São muitas mudanças.
que foram acontecendo ao longo desses anos. A possibilidade de ter pessoas negras empreendendo, a possibilidade de ter pessoas negras empreendendo dentro da questão racial, né? Então, você tem muitos negócios com engajamento racial. A gente tem feito muitas pesquisas. Esse está sendo o 4º ano de pesquisa que a gente tem desenvolvido, e aí a gente começa a falar de empreendedorismo negro em negócios tradicionais, em startups, em negócios de impacto social. Antes, a gente só olhava para empreendedores da população negra do ponto de vista do empreendedorismo por necessidade, que é a maioria. Você pega os dados do Sebrae, todas as pesquisas, a própria feira que desenvolveu pesquisas, vamos olhar a cara do empreendedorismo no Brasil. Muito diferente quando você coloca no Google, porque vai aparecer um homem branco engravatado puxando uma malinha. Mas quando você olha os dados reais, a mulher negra é a maioria que está empreendendo na categoria do micro e do pequeno negócio. E quem sustentou a economia na pandemia foram os micro e pequenos negócios que continuaram empregando pessoas, entendeu? Então, tem esse processo de transformação que aconteceu, e hoje eu fico muito feliz quando eu vejo as mulheres negras falando, eu sou empreendedor, eu sou empresária, né? Porque antes falava, não, eu estou aqui vendendo café na porta do trem. E a gente, né, tá certo que isso está ligado ao empreendedorismo, com a precarização do empreendedorismo, mas ainda assim era empreendedora, né? Aquela que levanta às 2 da manhã, prepara o café, e é ela que vai comprar, ela que vai fazer a planilha financeira, ela que vai criar a sua estratégia de comunicação para fazer com que as pessoas comprem o café dela de manhã, né? Isso foi mudando muito. Então, hoje a gente tem um cenário que ele é importante de transformação. É óbvio que tem lacunas, tem muita complexidade ainda que eu acho que a gente tem que enfrentar, porque é isso, né? Acende acende, a população negra acende e o racismo acende também. Então, eu vou no banco e aí eu tenho que explicar para o gerente por que eu estou fazendo um TED, né? Ou eu tenho que passar por muitas situações de racismo ainda para provar que eu estou lá empreendendo. Mas tem muitos avanços, por outro lado, também. Você chamava atenção aí para essa questão, né, da precarização e tal, e eu tinha uma pergunta também sobre isso, que parece que o empreendedorismo hoje virou uma palavra da moda, né? A gente tem um incentivo muito grande, a gente vê muito na mídia, esse incentivo mesmo para que as pessoas se tornem empreendedoras e tal. Em que sentido esse tipo de campanha disfarça questões relacionadas a essa precarização, né? Tem gente, né, já cravando até o termo uberização, né, no mercado de trabalho, enfim. Como é que você, né, lida, você que está ali, que incentiva, estimula, orienta e inspira, né, tantas mulheres e homens, enfim, a seguir uma carreira empreendedora, como que você lida com essas questões que trazem aí um olhar, né, crítico sobre essa questão também de ser empreendedor? Tem um contexto que eu sempre gosto de trazer os contextos históricos, porque para a população negra, o empreendedorismo era a única opção, né? Você pensa, a abolição, 135 anos, não tinha mercado de trabalho, a gente está falando muito recente de pessoas negras dentro das empresas, mercado de trabalho, por isso que a população negra é maioria, por isso que mulheres negras são maioria empreendendo. Então, isso não é uma coisa que surgiu agora para a população negra. Empreendedorismo e população negra está ali, pau a pau, entendeu? É que a gente não fala sobre isso, a gente glamoriza o termo do empreendedorismo e invisibiliza a história da população negra como empreendedora. Isso é um contexto. A segunda questão é que, com a história da revisão das leis trabalhistas, com essa questão da previdência quebrada, se constrói politicamente um outro sistema, e esse outro sistema é um sistema de empreendedorismo, a lei do microempreendedor, todos os empreendedores informais, vocês têm que se institucionalizar, isso ajuda, você tem que pagar os seus impostos, mesmo que seja uma taxa menor, mas isso ajuda na arrecadação, né, do governo do ponto de vista dos seus impostos. E aí tem uma crítica que mas tudo é empreendedorismo? Para mim, a moça que levanta às 2 horas da manhã e vai fazer o café e vai vender a partir das 4 horas da manhã no trem, para mim ela é empreendedora. Agora, não é a mesma coisa de um rapaz que é obrigado a fazer um MEI para fazer o processo de entrega de delivery com bicicleta e ganha R$ 50 por dia. Isso não é empreendedorismo, entendeu? Então, é como se fosse empreendedorismo por conveniência. Então, se ele couber ali, vamos falar que ele é empreendedor, sabe? E eu discordo disso. A gente quebra o teto de vidro, né, do empreendedorismo de necessidade, do micro, bom, se é esse o lugar onde colocaram a gente, né, do empreendedorismo, da civilologia, da necessidade, que isso possa ser uma outra perspectiva, que seja o empreendedorismo por oportunidade.
Mas eu acho que a construção política do país, ela traz essa glamorização do empreendedorismo, mas com uma perspectiva mascarada, de fato, de um enfraquecimento das leis trabalhistas. Entendeu? Eu vou trazer uma pergunta aqui que foi enviada pela nossa colega Gislene Lopes. Até a Gi está presente aqui na reunião, é jornalista também do SESC, e eu agradeço muito o envio da pergunta. Se a Gi quiser complementar, enfim, que é falar um pouco sobre o público jovem, né? Então a gente tem aí uma juventude, ou juventudes, né, até no plural, de hoje que tem investido cada vez mais em projetos próprios, optando por esse caminho do empreendedorismo, não por uma necessidade, mas por uma escolha mesmo, por uma oportunidade, para deixar sua marca, sua identidade, enfim, de uma maneira bastante autêntica, criativa, né, e de modo muito especial nas periferias. Então, como você enxerga essa nova geração, né? Cara, assim, a gente fez uma pesquisa também em 2019 que saíram 3 perfis de empreendedor, né? Por necessidade, que a gente conhece, por vocação, que são esses jovens negros, e por engajamento, que são empreendedores que estão empreendendo dentro da questão racial. É que hoje, dentro da juventude, a gente, pelo que eu percebo, tá? Eu não sou mais jovem, mas conversando com eles, assim, eu percebo que eles querem ser felizes, né? E aí, tipo, eles não é o trabalho que os escolhe, que na minha época, pelo menos é assim, eu era escolhida pelo trabalho, era o que tinha para mim, entendeu? E eu tinha que ir lá fazer para ganhar meu dinheiro. Eles têm hoje a possibilidade de escolher, e escolher está associado a propósito, tipo, eu escolho, eu quero saber o que, que me faz feliz, eu quero aonde eu vou colocar minha energia. E tem uma questão também que eles estão mais preocupados com a sociedade, entendeu? Essas causas ativistas. Então, se uma empresa ela não tem nenhuma preocupação, né, com as questões de diversidade, aí tipo eles não se engajam. Eles não, tipo não. Então eu prefiro criar a minha, né? Eu vou quebrar a cabeça. E eles têm mais liberdade de errar. Eu sou de uma geração que eu não vou errar, né? Hoje você tem jovens negros que é uma geração, que tem uma geração de pais que os permite a errar, a testar, a experimentar, a vivenciar, porque conseguiram acessar a universidade, conseguiram ter mais tranquilidade de não estar sempre na perspectiva da sobrevivência. Mesmo uma galera que está dentro da periferia também, porque às vezes a gente tem uma visão, eu não digo romantizada, eu não acho que é essa a palavra, mas uma visão de escassez da periferia, e não é verdade. Tem uma galera que mora na periferia e que tem se desenvolvido, que está, né, e que o pai sim permite com que ele possa fazer as escolhas necessárias para experimentar e errar e falar, não, quero ser empreendedor, ou eu quero estar dentro de uma empresa, eu quero participar de um processo de trainee, eu até falo, tem isso muito forte, né, que é isso, eu vejo uma geração de 18, 20 anos, de pais que tiveram mais letramento racial, pais negros que tiveram mais uma questão de letramento racial e puderam trazer isso para os seus filhos. Então, uma geração mais consciente, do ponto de vista da sua identidade. É essa geração que se autodeclara negra, né, diferente, talvez, sei lá, na minha época, eu não me lembro de, né, foi depois, muito depois, fui registrada como parda, talvez eu falaria que eu era parda, né, há 30 anos atrás, para o IBGE, né, essa geração já se declara negra. Os pais montaram uma estrutura de fortalecimento identitário e tem muitas formas disso se manifestar, né? Antes da Xuxa, hoje você não tem mais só a Xuxa, você tem, a internet está aí, você tem outras referências estéticas, você tem uma amplitude. Por outro lado, tem aquilo que a Sueli falou, de quanto mais elevado mais o racismo aparece. Então, é uma geração que também sofre muito racismo. Dentro de casa, ela está protegida, os pais falam que ela pode ser negra, que ela pode ser maravilhosa, que ela é linda, mas quando ela vai para a rua, ela vai para o mercado de trabalho, vem e fala, não, não, você não pode não. E aí, uma grande dimensão da saúde mental, entendeu? E aí você tem uma polícia que repreende. Então, tem essas coisas muito antagônicas, assim, sabe? De um ápice da questão racial, mas também do ápice da repressão, né? Sim, sem dúvida. E falando um pouco agora sobre a pandemia, né? Então, queria saber como é que funcionou, como é que vocês lidaram, né,
com a Feira Preta durante a pandemia. Teve feira durante esse período? Foi online? Como é que, enfim, como é que vocês entenderam esse período, né? Passaram por esse período e também como que vocês entendem o pós-pandemia, né? Será que se é que a gente já pode falar em pós-pandemia, mas enfim, como que esse empreendedorismo vai se reinventar após os desafios econômicos e políticos, enfim, envolvendo aí isso que a gente enfrentou, né, da pandemia de Covid-19? Ó, no início foi como foi para todo mundo. Meu Deus, o que que a gente vai fazer? E no caso especificamente nosso aqui, a gente sempre foi analógico, né? A gente, tudo era, a primeira possibilidade digital era o Ning, era o Orkut, então tudo. E a pandemia trouxe essa coisa da transformação digital muito forte. E a gente tinha acabado de locar um espaço para ser um cowork para as pessoas pretas, né? Pessoas pretas, periféricas. Quando veio a pandemia, assim, distanciamento social, isolamento, não dá para ser cowork. E aí a gente começou muito a pensar, olhar os empreendedores e o que eles estavam trazendo. Três coisas que vieram para a gente dos empreendedores. Endividamento, ninguém estava preparado para 2, 3, 4 meses de ter fundo de reserva. E aí, o que eu faço? O que eu vou? Eu vou ser telemarketing, eu vou ser Uber, o que eu vou fazer? Eu não consigo empreender, eu não tenho dinheiro. Então, endividamento e os mecanismos que tinha para apoiar, não podia ter endividamento. Então, tipo, não conseguiram acessar. Banco do Povo, todos esses mecanismos aí que o governo não rolou. A segunda dimensão da saúde mental, estou endividado, estou enlouquecendo, não sei o que eu faço. Estou enlouquecendo. E o terceiro, que foi a questão então tem que estar online, eu entendi, estou passando aqui para meus processos, agora eu tenho que estar vendendo online. Mas como é que vende online? O que é e-commerce? O que é o marketplace? Qual é a função das redes sociais? O que é o WhatsApp Business? Sabe? Tudo isso que foi. E essa galera não passou pelo processo eu estou aqui me preparando para quando vier a transformação digital. Não rolou isso. As grandes empresas estavam preparadas para isso. Magazine Luiza, Americanas, todos eles rapidamente, né, criaram sistemas para... Mas essa galera não estava preparada. Então, uma coisa muito forte para a gente foi isso, e aí transformação digital, não só do ponto de vista do letramento, né, da educação para a digitalização, mas uma cultura da digitalização, a cultura digital e a infraestrutura. Aqui na Casa Preta Hub é no centrão de São Paulo, e quando a gente resolveu estruturar a casa para ser um espaço de produção de conteúdo, aqui tem estúdio de foto, vídeo, tem loja colaborativa, tem a cozinha que eles produzem conteúdo, é um lugar para eles produzirem, né? Só que para produzir e colocar na internet, você precisa de internet. E aí a infraestrutura do centro, tudo infraestrutura antiga. E para mexer, você tem que mexer nas tubulações. Aí, para mexer na tubulação, você tem que negociar com a Eletropaulo, você tem que negociar com gás, você tem que negociar com o cacete A4, entendeu? Uma palavra, mas aí a gente percebeu que é isso, nem o centro tinha fibra ótica, sabe? Então, essa questão da transformação digital, eu acho que ela tem sido um grande calcanhar de Aquiles, assim, para a gente, porque tudo converge para o digital, mas não é só do ponto de vista da educação, é uma infraestrutura para isso. A gente fez projetos, né, para apoiar jovens negros, mulheres negras a produzirem conteúdo. Cara, tipo, a gente fez Brasil e outros países da América Latina. Assim, a situação de algumas regiões de São Paulo, elas conseguiam produzir e colocar. Quando chegava em regiões periféricas, putz, a internet não tem dados o suficiente para subir esse conteúdo. Chegava em Belém, era um horário X, assim, no Quilombo, que tipo, ela podia acessar a internet. Em Cuba, não, a internet não, assim, sabe? Então, acho que o grande processo que eu vejo na pandemia é essa questão da digitalização da internet, porque a gente é obrigada a usar, mas não está acessível, não é tão democrático para todo mundo, entendeu? E isso foi um processo importante do entendimento para a gente. E a gente teve que digitalizar as nossas coisas. A feira aconteceu nos últimos 2 anos de forma digital. E no começo foi muito difícil, porque imagina, 18 anos fazendo físico e depois tem que ir para o digital. Mas como é que faz no digital? Aí a gente descobre novas profissões, a gente descobre várias coisas que a gente... streaming, o que é streaming? Quem é que produz? Quem são as pessoas que fazem isso, entendeu? E aí a gente, né, agora esse segundo ano a gente conseguiu melhorar, a gente fez 100 conteúdos,
20 dias de conteúdo, que vão 20 anos, 20 dias, a gente bateu 65 milhões de views em todos os conteúdos que a gente produziu, mas, ó, Uau! aqui, ó, para poder entender dessa lógica dos algoritmos, que a gente fala, não, coloca na internet que todo mundo vai assistir. Mentira, não é isso. É um legado que fica, né? Porque é isso, tudo que a gente construiu e avançou e ocupou, né? São espaços novos também que a gente passa a ocupar e que mesmo retornando agora para uma vida presencial, né? A possibilidade de retomar mesmo a feira, né? Presencial, são espaços que provavelmente vocês vão considerar, né? De manter ou de ocupar de alguma maneira, né? Daqui para frente é híbrido, né? A gente não vai sair, porque não tem como sair desse contexto digital. Mas a gente volta a ter experiência. Esse ano a gente volta a ter experiências presenciais, né? Já tem data da Feira Preta este ano? 18, 19 e 20 de novembro. Olha aí, tá chegando. Isso é, Expectativa grande, né? A gente tem uma pergunta aqui da nossa colega das edições SESC, a Simone Oliveira. Pensando no escopo dos direitos trabalhistas, que ainda são bem ou mal assegurados pela CLT, qual é o status hoje do suporte de informações no que diz respeito a planejamento financeiro, aposentadoria, investimentos, etc., para os empreendedores negros, para terem um desenvolvimento sustentável da vida e de seu envelhecimento a partir de seus negócios? olha, tá aí uma questão. A gente, duas coisas que são complexas para o empreendedor preto: gestão financeira, comunicação e saúde mental. São três coisas importantíssimas nessa jornada. No ponto de vista emocional, é musculatura emocional. Então, se eu tenho crenças em relação a dinheiro, eu não vou saber precificar. Ou eu sempre vou precificar meu produto mais baixo, entendeu? E se eu precifico o meu produto mais baixo, eu nem falo em previdência, né? O quê? Vou guardar dinheirinho, INSS para me aposentar? Eu sou empreendedora, nem penso nisso, né? Então, tem uma dimensão aí de crenças e valores importantes que está associado, que a gente coloca dentro do processo do financeiro. A gente não fala do financeiro só da planilha, da parte técnica, mas também de uma parte subjetiva. E a gente tem feito processos de formação, a gente tem um programa chamado Afrolab, que a gente construiu uma metodologia própria de formação, e a gente, inclusive, vai fazer uma agora específica só sobre educação financeira, educação, gestão, saúde financeira. Trazendo essa questão das crenças, dos valores, falando sobre a questão técnica de como precifica, se eu quiser crescer, como é que eu busco investimento, que linhas são essas, como é que eu me estruturo, e se eu quiser investir. Eu invisto numa previdência privada e também dessa parte contábil de impostos. E também, você tem que ser MEI. Aí, tipo, a pessoa não. Aí tá, sou MEI, mas todo mês tem aquela taxa lá para eu pagar. Eu vou fazer um trabalho só, vou emitir uma nota só. Como é que eu vou colocar isso, né, na minha vida, na minha cultura, quanto, né, pessoa que está ali fazendo informalmente, eu tenho que pagar imposto todo mês, eu tenho que recolher, sabe? Então, é um processo de fato de educação mesmo que a gente tem feito. E que é permanente, né? Que é Imagino. permanente, É. Agora, Adriana, falando um pouquinho sobre alguns movimentos sociais recentes que a gente acompanhou, como Black Lives Matter, o Me Too, que extrapolaram, né, as fronteiras dos Estados Unidos e ressoaram o mundo afora, enfim, trazendo, né, a questão da equidade racial, de gênero. Como que isso impacta, né? Como é que isso interfere e pode provocar melhorias no mercado de trabalho aqui no Brasil? De que forma esse tipo de mobilização viabiliza mudanças reais na sociedade? Olha, assim, eu fico pensando, né, depois do George Floyd, né, o que aconteceu mesmo com coisas que estavam acontecendo no Brasil, né? Tipo, a gente também teve duas mortes que foram, sei lá, tão quanto a do George Floyd, sabe? Mas o mercado em si se mobiliza muito com o que acontece fora, né? Então, a questão do George Floyd influenciou muito no mercado hoje. Mesmo quando a gente fala de ESG, né, dessa sigla que a gente tem falado mais, muito do que tem acontecido com esse recorte racial vem dessa questão do George Floyd,
entendeu? Então, tem um legado aqui para o Brasil. Por um lado, eu acho importante, porque a gente avança, é uma pauta que avança, por outro lado, eu fico triste que precisa acontecer uma questão externa, entrar no nível global, para que a gente possa se mobilizar aqui para pensar e desenvolver algo, né? Mas sim, tem um movimento em curso muito importante acontecendo em detrimento desses grandes movimentos globais. Sobretudo esse agora, desse ESG, que é da questão ambiental, né, do E, da questão ambiental, do environment, da questão do G de governança e a questão do S social, né, como é que as empresas, elas têm que ter uma preocupação com as questões das mudanças climáticas, com a questão de governança, de equidade de equidade racial, social, né, dentro do ambiente de trabalho, equiparação de salários, inclusão de pessoas, né, diversas, e até a questão do social, de como a empresa devolve para a sociedade com investimento social privado. E hoje as empresas têm muitas alianças, tem uma tendência, né, quando eu vejo alianças de organizações do terceiro setor, mesmo a feira se juntou antes, mas no contexto da pandemia ficou muito forte, a gente fez o ED Todos, que foram as organizações negras que se uniram para apoiar os empreendedores. Tem o Mover, né, que é das empresas que se uniram depois da questão do George Floyd, e elas têm feito ações no campo da educação, tem um fundo que foi criado, tem o Pacto pela Igualdade Racial, tem muitas iniciativas assim como tem muitas coisas pós-pandemia, tem muitas coisas pós-George Floyd, mas a gente não fala pós-João, sabe assim, a gente fala pós-referência internacional. Ainda tem um vínculo, um olhar colonialista até, né, de olhar o que é de fora, o que acontece lá fora, e, enfim, talvez supervalorizar em detrimento de questões que estão acontecendo aqui, à nossa frente, ao nosso lado, no dia a dia, né, e você tem estudado bastante sobre o ESG, né, até teve um artigo recente, a gente localizou aqui em pesquisa, que você escreveu falando sobre o ESG, a gente até pensou uma frase aqui, não basta olhar para o diverso, queremos números, que está nesse seu artigo. E então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É possível conciliar desenvolvimento econômico e lucratividade com pautas sustentáveis, com pautas humanitárias? Eu só acho que isso é o segredo da transformação. Só é possível se for dessa forma, não tem outra forma. Hoje, pós-pandemia, com a guerra acontecendo, com tudo que está acontecendo, a gente está num processo de pensar em regeneração, entendeu? E a regeneração, ela está ligada ao impacto, né? A forma como a gente lida com as questões ambientais, como a gente inclui os povos originários, os quilombolas, os ribeirinhas no processo, como a gente lida com as questões de pessoas pretas ocupando cargos de poder, porque diversidade não é só sobre ter pessoas pretas dentro, ou pessoas diversas dentro dos espaços, não é sobre isso. Porque às vezes eu quero contratar uma liderança preta. A empresa toda é branca, a cultura é toda colonialista, entendeu? E você quer que ela resolva um problema estruturante, né, de anos, assim, ó. E aí a pessoa adoece, entendeu? Ela sai da empresa com baixa estima, ela acha que aquilo não é para ela. Então, tem muitas coisas que eu acho que a gente avançou, mas avançou no nível precisamos fazer, precisamos ter, mas com um nível profundo que precisa ser feito, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Não, sem dúvida, e te ouvindo falar sobre essas questões, para mim faz muito mais sentido até de uma frase que a gente viu no seu LinkedIn, né? Existe um futuro preto e ele não se Ele não se constrói sozinho. Então, quer dizer, a questão a relevância da coletividade, né, nessa luta antirracista. Sim, e a luta antirracista com todo mundo junto, né? Não é um problema só dos negros, é um problema de toda a sociedade. Então, a gente fala. Tem uma questão que eu vejo assim, né? Com essa questão do avanço da população negra, essa luta antirracista, então quer dizer que eu vou ter que abrir mão para o negro entrar? Então eu vou perder espaço? Então quer dizer que, sabe, tipo, tem uma briga de ou um ou outro, sabe, uma alternância de poder? E, tipo, o grande desafio que eu acho que a gente tem é a coexistência, entendeu? Eu não preciso me sobrepor a você, eu posso existir junto com você. Você existe, eu existo, e a gente ocupa os lugares, e a gente, né, não precisa ter disputa de narrativas, a gente pode ter as duas narrativas,
Eu acho que essa é a grande questão, assim, de existe o futuro preto e não se constrói sozinho, é que a gente vai precisar, para resolver isso, a gente precisa de todo mundo junto, entendeu? E não é possível a gente não falar da questão racial. Porque senão fica mascarado, porque na questão desigualdade social, sem atrelar raça. Porque quando a gente pega todos os indicadores sociais, quem está lá é a população preta. E aí, se você não fala de raça, você está mascarando. E eu vejo muitos avanços que tem, né, o olhar generoso, a possibilidade de interação, está muito mais numa perspectiva social do que racial, entendeu? E aí não quer encarar. Bora encarar, gente. A gente é pobre porque é preto, né? Então, vamos olhar para isso de cara, assim, de frente? Acho que isso precisa ser mudado na sociedade. A gente precisa parar de colocar debaixo do tapete e assumir. Uma vez eu vi uma frase da história que a gente precisava fazer constelação sistêmica com os indígenas, né, com os povos originários e com os africanos. É isso, com os povos, com todos os povos, entendeu? Precisamos falar de subjetividade, das nossas questões profundas e vai passando de geração a geração para poder modificar essa estrutura, né? E agregar, né, agregar esses múltiplos saberes, valorizar esses múltiplos saberes, né, o saber do griot, o saber dos povos originários, enfim, esse modo como a gente constrói de maneira tão diversa e criativa, porque a humanidade assim o faz, né, o conhecimento que a gente tem, né, então é isso, acho que talvez às vezes a gente fique muito num foco de um olhar ainda positivista, de final do século XIX, início do século XX, enfim, de entender o pensamento crítico mesmo sendo construído a partir de determinados parâmetros, sendo que a gente tem tantas colaborações possíveis, né? E trazer isso, acho que também para o debate, né? Para essa reflexão, enfim. Quando você olha para esse contexto mercadológico atual, então você acha que esse é talvez um dos nossos maiores desafios, né? Quais são os seus anseios, suas inquietudes, assim, que te sensibilizam hoje a lutar por essa equidade racial dentro das organizações? Tem muitas inquietudes. Ainda bem, Ai, né? não está tranquilo, não está favorável ainda não. Olha, o que eu tenho visto, assim, é que dentro dessa questão racial nas corporações, a minha inquietude maior é que a gente possa fazer isso com verdade, entendeu? Não como checklist, sabe? Ai, tá aqui. Tiquei. Fiz. Ah, contratar o negro, tiquei. Né? Não, filhão, é tão complexo, mas é tão complexo que a gente precisa mergulhar com profundidade. Eu vou dar um exemplo corriqueiro, assim. Uma vez uma moça falou, estava organizando um evento, e ela falou assim, porque eu quero ter uma curadoria preta, expositores, balés, tá bom, bora, vamos fazer. Ela queria porque queria as empreendedoras e empreendedoras de gastronomia, ela pediu para levar as empreendedoras de acarajé. Chegou num determinado momento do evento, a acarajé cheira, o dendê cheira. Ela pegou e falou assim: tira esse acarajé daqui agora. Eu falei, mas nem que a vaca tussa muito. Eu vou tirar esse acarajé daqui. Tu não queria? E o que eu percebi é isso. Eles querem, mas que a gente seja uma representatividade, uma figura preta para falar que está lá, mas que tem que a gente seja o que é, com os nossos valores, com a nossa cosmovisão, com tudo que engloba ser uma pessoa preta, letrada, entendeu? Então, acho que a questão que eu vejo de mudança, que eu gostaria muito que acontecesse, é que a gente pudesse mergulhar com profundidade. Quero ter pessoas negras como elas são, não apenas uma figura negra. E como elas são, elas vão vir com todas as suas questões e com o seu ponto de partida, que é muito diferente. Eu quero contratar fornecedores negros. Aí me vem com uma regra de não sei quantos dias para pagar, aí me vem com um cadastro que não funciona, e aí, tipo, aí me vem, sabe? Eu falo, cara, então você não tem uma ação afirmativa preparada para. Vocês não estão preparados para. Se preparem, se instrumentalizem. Assim como o empreendedor precisa se instrumentalizar, a empresa também precisa ter uma cultura que reflita para que essas pessoas entrem. Senão, você mata o empreendedor dentro de uma grande empresa desde o processo de compliance, de todo o processo de cadastro, de pagamento, toda a exigência, porque quando é com fornecedor negro exige 10 vezes mais. Lembro um evento que eu fui fazer e a gente tinha na planilha o arquiteto e o cara falou assim para mim, nossa, mas esse valor da arquiteta, se eu construir minha casa não vai custar esse valor. Eu falei, eu não sei quanto a sua casa custa, mas o valor dela custa. E não é a carne mais barata. Sabe a música da Elza Soares? Eu quero, mas eu vou jogar o preço lá embaixo para eles. Porque só o fato deles estarem aqui já é representativo. Não, muda esse discurso, entendeu?
Caramba. A Eloá Cipriano, nossa colega do Sesc TV, pergunta se você, Adriana, imaginava lá no início que a Feira Preta ganharia essa proporção, se consolidaria como um espaço de encontro, de reconhecimento e celebração da cultura negra. Não, jamais. Nossa, não, imagina que eu comecei vendendo minhas roupas na rua e de repente tem outras pessoas lá vendendo um monte de coisa, um monte de gente, de repente, nossa, tem gente de outros países, eu nunca, nunca, nunca imaginei que pudesse ser. Eu fico muito feliz que, de fato, foi um movimento muito coletivo, sabe? Dos artistas, dos empreendedores, dos consumidores, eu quero essa maquiagem, eu quero esse produto para o cabelo, eu quero tudo, sabe? Então, foi um movimento, um desejo coletivo de querer se ver, de querer, sabe? Fazer com que esse negócio acontecesse, né? A Eloá complementa. E o que mais você quer e sonha de realizar profissionalmente? Planos de futuro. Planos de futuro, profissionalmente, acho que talvez desacelerar um pouco, né? Porque a gente teve que trabalhar muito, 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 assim. Eu gostaria de, né, pessoal profissional, de diminuir um pouco. O segundo é trabalhar muito numa perspectiva sem fronteiras, com a diáspora, sabe? Sexto território, a gente fala sexto território é diáspora, né? Que a gente possa colaborar com os países africanos, que a gente possa colaborar com os países. Eu olho para a Colômbia e falo, não, tão parecido com o Brasil, porque a gente não faz coisas juntos, entendeu? Está fazendo trabalho com empreendedorismo empreendedores na Colômbia, eu olho para os empreendedores do Brasil e falo, gente, e aí se eu tive a oportunidade de viajar e ver a forma do artesanato, do brinco, é tão parecido como a gente produz, né, com uma ancestralidade dessa diáspora, que é tão peculiar, e que se a gente pudesse se unir, né, olha a potência que seria, sabe? Então, eu adoraria que a gente pudesse não ter fronteiras, né, de a gente poder colaborar, ter mobilidade de artistas, se a gente quiser ir, né, fazer coisas lá, que a gente possa fazer em outros países, que eles possam fazer no Brasil. Eu tenho esse desejo mais da diáspora, da diáspora africana. A gente está chegando já ao final da nossa conversa, né, do tempo que a gente combinou com a Adriana, mas eu queria te perguntar então, Adriana, para a gente encerrar esse papo, sobre o Pacto de Promoção da Equidade Racial. É uma iniciativa, pelo que a gente pesquisou, uma iniciativa que conta com 140 signatários, e dentre eles você, né, e, enfim, então eu queria que você contasse um pouquinho qual a importância de um pacto como esse, né, quais as perspectivas que você tem e que avanços, que avaliações a gente já consegue fazer, né, nesses primeiros meses aí de atuação do pacto. Sim, o pacto foi construído primeiro por pessoas e depois foi para um nível mais institucional, empresas, né, que se uniram. E veio também depois dessa história do George Floyd. Foi criado um índice, né, o Michel França do INSPER, mais outros profissionais, mais a Cida Bento do CERT, que construiu um paper com o Thiago Amparo da FGV, e a partir daí esse índice vai para as empresas, para que as empresas possam olhar suas práticas internas, né, e elas serem categorizadas, né, ter uma pontuação ali. E aí elas vão, né, para esses lugares de investimento de bolsa com a pontuação a partir desse índice, desses indicadores. Eu tenho visto muitas empresas se manifestarem para serem signatárias do pacto, ou seja, tem um desejo que as empresas olhem de fato para a questão dessa questão do ESG, porque foi construído dentro do âmbito do ESG, para fazer o recorte racial, né, as intersecções necessárias de avanço que a empresa precisa, né, qual é o esforço que uma empresa precisa fazer para garantir a equidade racial em suas práticas. Então, isso é um super avanço. Agora, por outro lado, né, tanto que a gente vai começar um trabalho agora com o CERT e com o GIF, que é instrumentalizar as organizações negras, empreendedores negros, para que entendam o que é isso. ESG, o que quer dizer isso, né? Você vai ver isso numa conversa de botequim, numa conversa de metrô, aí fica numa bolha, entendeu? Poucas pessoas acessam o que é. E aí, quando eu olho para o mercado e vejo quem está conseguindo acessar recurso dentro dessa perspectiva, são organizações lideradas por pessoas brancas com projetos raciais. E eu falo, não, porque pô, o movimento lutou tanto para a gente falar sobre isso,
E agora não é possível que o movimento, que as organizações sociais negras não sejam beneficiadas por isso. Foi uma luta coletiva, não é uma luta corporativa, as empresas, não, é uma luta de movimento de anos, Convenção de Durban, tem tanta coisa que aconteceu, estatuto, muita coisa. E aí, agora eu tenho ido nas empresas e falo mesmo, eu sou agora virei a chata do rolê, porque as pessoas me olham e falam, lá vem a Adriana, chata, uma menina chata, para ficar ali apontando o dedo, não, 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 pode rever nas suas práticas aí, se você for dar dinheiro, você tem sim que mapear as organizações negras, mas não estão preparadas, então prepare as organizações. Instrumentaliza, porque você querer que uma organização negra que não recebeu dinheiro tradicionalmente, que ela compita com, com outra organização branca que conheça os códigos, entende tudo como funciona, não é possível isso, entendeu? Então, o meu papel, né, dentro do pacto tem sido, dentro especificamente do investimento social privado, em despertar para um processo crítico. Né? A gente não fala, por exemplo, não desperta a última para acabar, mas é que realmente tem coisas que me incomodam muito, que é dentro da perspectiva racial, eu não aguento ver organizações lideradas só por homens, e que hoje é 2 milhões, 3 milhões, 20 milhões, como assim, para uma única instituição? Pô, bora dividir, a gente está falando da questão social, a gente está concentrando tudo numa única, aí reproduz a lógica capitalista da concentração de recursos, o Brasil com tanta diversidade, e a gente reproduz o pacto narcisista, o pacto do machismo, e sabe? Homem dá dinheiro para homem, é uma questão complexa, mas que eu realmente estou empenhada ali, fazer a chata do rolê mesmo, para ir nos lugares e falar o que tem que ser falado. Esse tipo de chatice, muito entre aspas, aí é aquilo que a gente mais deseja. A gente te parabeniza por esse trabalho incrível, te agradece muito por você estar aqui, é muito inspirador ouvi-la de fato. É um longo trajeto ainda pela frente, né, Adriana? Sim, super. Eu que agradeço fazer essa prosa aqui com vocês. Quando precisar, é só ligar nós, viu, gente?